Ô, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Pinóquio foi uma novela publicada no final do século XIX na Itália, que tinha aquele boneco de madeira que queria virar menino de verdade, né? E para ele virar menino de verdade, uma das tarefas era aprender a obedecer. Quando Guilherme Del Toro recontextualiza essa história para o período entre guerras, né, Primeira e Segunda Guerra Mundiais na Itália, então abarcando o período do fascismo, ele coloca tantas camadas de entendimento, ele meio que dá uma volta no parafuso nessa história, acaba fazendo com que este desenho em stop motion seja meio que o fechamento, né, de o que a gente pode chamar de uma trilogia. Nossa, é uma maravilha, sem contar que o filme é belíssimo de ver, né? A animação, o desenho animado. Uma coisa eu já adianto, é muito feito em stop motion, então aquele boneco lá, ou vários dos bonecos, são bonecos animados por verdade, né? Eles são mexidos por gente mesmo. E é engraçado, no sentido de peculiar, né? Você pensar que num regime fascista as pessoas não passam de bonecos, de marionetes, porque em um regime fascista a noção de individualidade, de ser diferente, é uma das primeiras que vai por água abaixo. Né? O regime fascista pede que você. Pede não, ele exige que você obedeça sem pensar. Né? E que isso é uma das coisas que esse desenho vai desafiar, né? E aí vai desafiar a própria história original do Pinóquio. Nem sempre obedecer os mais velhos é bom, nem sempre os mais velhos têm razão, porque tem mais velho que quer explorar você, tem mais velho que é fascista, tem mais velho que é idiota e malvado, né? Então, o Pinóquio, ele tem que navegar nesse mundo caótico, nesse mundo perigoso da Segunda Guerra Mundial, do governo do Duce, né? E aí ele faz, inclusive, uma canção falando que o Duce faz cocô, enfim, é a parte escatológica de infantil do filme. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Achei legal, por exemplo, que existe um bom pedaço do começo desse filme que é dedicada ao relacionamento do Gepeto com o filho falecido dele, o Carlo. O Carlo, aliás, a voz do Carlo, eu assisto em inglês essas coisas, então não sei se português mantiveram. A voz do Carlo é a mesma do Pinóquio, né? Assim como a voz da fada azul, lá, que dá vida ao Pinóquio, é a mesma da morte, lá daquela que está no reino dos mortos, que o Pinóquio vive indo e voltando. Tem que prestar atenção. Se são as mesmas vozes, significa que existem coisas para serem apuradas aí, né? São faces da mesma moeda, enfim, isso você que tem que viver no filme. No começo a gente vê que o Carlo, que é o filho humano do Gepeto, era assim, aquele menino totalmente conformista, totalmente obediente às ordens do pai, que estava ajudando o pai a construir aquela cruz lá na igreja. Nada disso salva o Carlo de morrer em um bombardeio dentro da igreja. E aí então, quando aquela bomba cai, quem conhece um pouco a obra do Guilherme Del Toro, vai lembrar do filme Da Espinha do Diabo, por isso que eu falei, uma espécie de trilogia, que tem a bomba caindo igualzinho, só que aí em filme, né? Claro, não vai poder deixar de lembrar depois do Labirinto do Fauno, Pan's Labyrinth, porque também é um filme sobre crianças, é o olhar infantil sobre um regime fascista, então você vai ter um fechamento aí. Então esse menino morre. Aí depois o Gepeto passa anos muito, muito triste, muito bravo. Ele vira o beberrão, né? E aí a criação do Pinóquio se dá em uma noite de ódio, de dor, ele estava alcoolizado, porque ele, Gepeto, estava muito dolorido. Então ele corta a árvore que ele plantara lá no túmulo do Carlo, e nessa árvore morava o grilo falante, né, o Sebastian J. Cricket, na história, que é o Ian McGregor, que na história original é mais ou menos a consciência do Pinóquio, tem um final terrível, ele, né, o grilo, na historinha, no livro. Aí
simbolicamente ele tem o mesmo fim, só que ao invés de ele ser a consciência, como é uma abordagem moderna, o próprio Grilo Falante fala algumas vezes assim, ó, eu vou fazer o meu melhor, mas é o melhor que eu posso fazer, é o meu melhor. Tanto é que ele mora no coração do Pinóquio, né? Então, coração e consciência são diferentes simbolicamente. Mas aí, então, quando o Gepeto constrói o Pinóquio, é o fruto mais ou menos de ódio, de dor, né? Relembra muito a criação do Frankenstein, tá? E aí você pega mais uma camada, mais uma ligação, porque um dos filmes que a gente percebe que não só a história do Frankenstein, é que o Guilherme Del Toro vai beber, e aí não só nesse filme, nos outros dois que eu falei, Desvinhaço do Diabo e Pan's Labyrinth, é um filme espanhol, lá dos anos 70, a consciência da colmeia, algo assim, que são sobre duas meninas que se apaixonam pela história do Frankenstein. Qualquer dia precisa fazer uma resenha desse filme aqui, tá? Para lembrar que os filmes espanhóis não começaram a ser feitos depois que a Netflix entrou no mercado, né? É uma tradição muito longa e muito antiga. Mas aí, quando o Pinóquio vem à vida, o Gepeto, no começo, ele quer que o Pinóquio seja a mesma coisa que o filho dele, de carne e osso, era. Mas o Pinóquio não consegue ser. Tanto é que o próprio bonequinho do Pinóquio no filme não vai metamorfosear um ser humano. Ele é um bonequinho de madeira, né? Não tem carinha de bonequinho da Disney como se fosse um menininho. Tá? E aí a humanidade do Pinóquio, nesta versão do Del Toro, vai ser conquistada não simplesmente porque ele vai aprender a obedecer, mas justamente porque ele vai aprender que ele vai ter que ser ele mesmo. E às vezes ele vai ter que desobedecer para o bem dele, para o bem das pessoas, né? Obedecer tudo muito lindo na ótica dos pais, mas você vai obedecer ao governo fascista, porque daí esse menino caótico, né, que é o Pinóquio, ele vai ser transportado para campos de treinamento fascistas, tem o dono do show lá que quer explorá-lo. Aí é até uma metáfora rapidinha que tem sobre o artista, né? A arte e quem produz arte e quem ganha com a arte, né? Ele fala, você acha que você tem o Volpe, né? Você acha que você é livre? Você não é livre nada, né? Você faz as coisas porque eu mando, eu te controlo. E toda essa jornada do Pinóquio para alcançar a humanidade nessa versão não é simplesmente assim obedecer e virar, porque daí ele vai virar um menininho com as feições humanas. Ele vai ser humano, sim, só que adquirindo uma das características que nós humanos temos, que é ao mesmo tempo boa e ao mesmo tempo dói para burro, né? Que é a questão da morte. Bom, aí vocês vão ter que ver o filme, né? É uma história assim muito legal, uma nova contagem, né, da história do Pinóquio, de uma forma Guilherme Del Toro, né? Mais sombria, vamos dizer assim. Mas é um grande filme de animação de 2022 e olha, é um grande filme de 2022, ouso dizer, não só em termos de animação. Guilherme Del Toro recuperou assim a sua majestade, né? Acho que nem sempre ele vive. Também cria-se um hype em torno do pobre do Guilherme Del Toro. Ninguém consegue viver com essas expectativas tão altas que são criadas em torno delas. E o Guilherme Del Toro é umas, né? Parece que ele tem que fazer uma obra-prima por vez. Não é assim. Ele é um grande diretor, um grande roteirista, mas ele é um ser humano. Nesse aí, Pinóquio dele, ele criou um clássico para essa história. É uma versão que a gente sempre vai ter que lembrar, né? Dessa história do Pinóquio. Sensacional. Tchau.